E aí, gente, eu tô aqui hoje para falar mais uma aula sobre sociologia, né? Aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou falar sobre uma obra de um sociólogo muito conhecido chamado Max Weber, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É provavelmente a obra mais conhecida do Weber, a mais citada, assim, mais falada. As pessoas normalmente não iniciadas em sociologia, porque é uma obra assim de referência, né? Aí eu vou falar um pouco sobre o Max Weber, sobre a obra dele no geral, e fazer algumas conexões com a sociedade atual, tal. E bom, vamos lá, eu vou desenvolvendo a coisa e eu vou fazendo as relações, né? Qualquer coisa aí vocês podem colocar comentários e perguntas que eu respondo. E não esqueça de se inscrever no canal, né? De dar o like no vídeo também e ver as redes sociais, né? Os livros, as coisas que você pode seguir aí as aulas do Super Acadêmico, agora com o professor Fabiano. E bom, vamos lá ao tema. Então, o Max Weber, né? Max Weber, ele é considerado um dos pais da sociologia, é um dos fundadores da sociologia, e atuou no final do século XIX e início do século XX. Ele morreu em 1920, né? Ele era alemão, certo? Então ele pegou na vida dele todo o processo de ascensão do capitalismo já desenvolvido, já industrializado. Pegou o processo de recente de unificação da Alemanha, de industrialização rápida da Alemanha também. Pegou a Primeira Guerra Mundial, né? Viu a derrota da Alemanha e viu todos os processos sociais, políticos e econômicos, tanto constituidores da Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra, quanto as consequências disso imediatas, pelo menos até o momento que ele morreu. A obra dele é bem vasta, né? Ele fala de vários assuntos dentro da sociedade, da sociologia. Ele tem obras, assim, tem obras muito detalhadas, né? Muito obras que trazem conceitos fundamentais da sociologia. Um deles é o conceito de multicasualidade, certo? E outro é o conceito de tipos ideais também, que é muito utilizado na epistemologia de maneira geral, né? Não só para compreender a sociedade, mas para compreender vários fatos da sociedade, vários fatos dentro de outros temas da ciência, porque o conceito de multicasualidade supõe que os fatos da sociedade, os fatos sociais, eles não têm uma causa só, certo? E o conceito de tipos ideais ajuda a construir a ideia de modelos idealizados para você colocar em categorias, né, de alguma coisa que está sendo estudada, e aí a partir desses tipos ideais, desses modelos, você faz a descrição a partir dos fatos existentes mesmo, né? Então, um exemplo seria, por exemplo, se eu estou estudando sobre o capitalismo atual, né? Aí eu vou pegar e colocar modelos, o que é o capitalismo tradicional, o que é o capitalismo financeiro, o que é o capitalismo industrial, o que é o mercantilismo, todos os elementos fundamentais do que é o capitalismo, para ter uma noção do que seja o capitalismo atual, sendo que nenhuma dessas descrições é de fato o capitalismo atual, mas você tendo esses modelos, você consegue pegar aí e entender o todo, pelo menos essa é a ideia. Mas voltando à multicasualidade, era um contraponto muito forte com a sociologia do Karl Marx, que também era alemão, só que anterior a Max Weber. E o Marx acreditava, né, aparentemente nas obras dele transparece a ideia de que os fatos da sociedade, os fatos sociais, eles teriam uma causa só, certo? Então, a causa do capitalismo, por exemplo, seria
a acumulação mercantilista, certo? Seria a acumulação do capital e o desenvolvimento das forças produtivas. Então, isso aí seria uma causa contínua, no caso do processo da dialética marxista, que a gente vê em outra aula, isso aí, em que levaria ao sistema capitalista como era na época deles, que aí evoluiria para outros elementos. Mas assim, o interessante é que o Weber ele vai levar em consideração outros elementos, né, outros aspectos para chegar à causa de certos fatos sociais. Então, tendo isso aí como ideia, né, do tipos ideais e multicasualidade principalmente, é que o Max Weber vai construir essa obra, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, não negando ou contrapondo, né, categoricamente o que Marx dizia a respeito de como o capitalismo tinha surgido. No caso, você tem que pensar assim: o capitalismo de hoje, 2019, é um capitalismo bem diferente do que era o capitalismo no final do século XIX e início do século XX. Então havia ainda, apesar de já existir o capitalismo no modelo atual, que é o capitalismo financeiro, ele não era o predominante, certo? Hoje é o predominante, que é aquele capitalismo em que o topo, digamos assim, dos representantes do sistema capitalista é o sistema financeiro, né? Os bancos, né, os agentes financeiros que financiam todos os outros elementos, e são eles que controlam, né, toda a riqueza que é acumulada pelo próprio sistema. Então, na época do Weber, final do século XIX e século XX, era predominante o capitalismo industrial, o capitalismo produtivo. O capitalismo financeiro estava em ascensão. E aí ele tenta explicar, usando modelos sociológicos e históricos, né? Ele era historiador também, além de filósofo e da área do direito, porque como é um pai da sociologia, a sociologia ainda não existia. Então, ele vai estudar a origem do capitalismo não só a partir da questão da acumulação, certo? Porque o que se achava tradicionalmente com o pensamento de Karl Marx era que o capitalismo como sistema econômico, ele surge a partir do momento em que o excedente de riqueza produzida pelo sistema anterior, né, o sistema anterior de acumulação, que seria o mercantilismo, criou capital suficiente para poder haver um desenvolvimento de força produtiva de um modelo novo, no caso o capitalismo, que seria um modelo mais eficiente de gestão dessa riqueza acumulada como reinvestimento. Reinvestimento para produtividade para produzir mais lucro, para produzir mais produtividade, por aí vai. Aí o Max Weber ele vai trazer um elemento que provavelmente nem passou pela cabeça do Karl Marx, ou se passou por outros aspectos, né, que é a questão da religião, que outra obra de Karl Marx é uma coletânea, Sociologia da Religião, das religiões. Ele estuda os tipos ideais de religião, dando os exemplos a partir das religiões existentes, né? O cristianismo, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, o judaísmo, né? A religião muçulmana, né? Então todas essas expressões religiosas, né, que pode ser definido, seguindo Max Weber, por uma espécie de expressão simbólica da necessidade humana de conexão com o sagrado, né? Em outra aula a gente fala sobre religião mais especificamente, usando muito mais outro sociólogo, que é o Emile Durkheim, mas o Weber traz essa contribuição forte a respeito dessa ideia de capital simbólico, né? Essa ideia de constituição de sentido a partir do sagrado, a partir do sobrenatural, do supernatural. Mas assim, voltando a essa contribuição da religião, ele vai usar
a compreensão dele sobre a religião, especificamente as religiões protestantes, né? O luteranismo, o calvinismo, os quakers, para tentar entender o aspecto cultural, né, da constituição, da formação do capitalismo. Então, se há uma multicausalidade dos fatos sociais, isso quer dizer que a origem do capitalismo estaria ligado não só à acumulação do capital mercantilista, mas também a outras causas. No caso, ele vai detectar, né, e vai elaborar que a causa conjunta do capitalismo, como se constituiu dentro do século XVI, XVII até o século XIX, sendo que estava em transformação no final do século XIX, é a religião protestante, né? Essa ética protestante. E o que quer dizer essa ética protestante? A ideia é que se não houvesse um espírito em que os indivíduos dentro do sistema não tivesse o empenho para o trabalho, motivado não pela riqueza, não pela ostentação, mas pela salvação, né, pelo ascetismo, pela ideia de eu trabalho, eu produzo não para ficar rico e ostentar minha riqueza, mas eu trabalho, produzo porque é minha missão divina, minha missão sagrada, trabalhar. E todo o acúmulo que eu tenho de capital, né, advindo desse trabalho, tem que ser reinvestido no próprio trabalho. Então, essa mentalidade, né, em linhas simples, linhas bem gerais, que faria com que o capitalismo tivesse ascendido. Porque se você tem um modelo de produção, né, um modelo econômico, em que você tem como meta trabalhar para acumular riqueza, trabalhar acumulando riqueza, só que essa riqueza não é utilizada para nada para você mesmo, porque você mantém o mesmo modelo de vida, e essa riqueza é reinvestida para mais trabalho, para gerar mais trabalho. Então isso aí tende a criar uma acumulação muito grande, certo? E o Max Weber vai dizer que é essa acumulação, somada ao ascetismo, somada à ideia puritana de salvação, né? Principalmente no calvinismo, muito forte aquela questão da predestinação. Então, se o cara é um industrial, é um comerciante, e ele trabalha duro, e ele não sabe se vai ser salvo, porque a predestinação diz que Deus sabe que você vai ser salvo, mas você não sabe. Então a única coisa que você pode fazer é garantir essa salvação a partir do trabalho duro contínuo, e nunca pela ostentação. Então você não vai expressar riqueza no seu modo de vestir, no seu modo de morar, no seu modo de viver, vai viver a vida simples e ascética, né? Uma vida bem simples, mas trabalhando muito e acumulando. E essa acumulação servindo para mais trabalho, mais acumulação, mais salvação, no caso. Então, seria uma forma de garantir, inclusive, a salvação no reino dos céus, esse modelo de trabalho e acumulação para a salvação. E aí, assim, é bem interessante que isso aí subverte bastante o pensamento tradicional na sociologia, né, a partir de Karl Marx, porque coloca o capitalista, né, e o capitalismo não como um sistema de predação, como um sistema de exploração contínua do trabalhador para a produção de riqueza, o que é também, certo? Não deixa de ser. O Max Weber ele não nega isso, ele não nega esse aspecto do capitalismo, especialmente do capitalismo, no modelo que já estava se desenvolvendo no final do século XIX, no século XX, e que temos até hoje. Mas ele acrescenta esse elemento cultural aí da religião como um fator formativo das origens do capitalismo, né? Por isso que ele chama de ética protestante e o espírito do capitalismo. O espírito do capitalismo adviria desse aspecto cultural também, que seria muito forte. Aí ele dá os exemplos, né? Dos Quakers da Inglaterra que foram migrar para os Estados Unidos, eles se tornaram lá os peregrinos lá que formaram os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos basicamente foi uma colônia britânica agrícola, sem muita expressividade, e que a partir desse suposto modelo de trabalho e religião se desenvolveu para ser
estava despontando já no final do século XIX como uma nação super rica, bem desenvolvida e tal. O que nós temos hoje como a principal, né, maior economia do planeta. Por mais que hoje seja bem diferente as coisas, mas assim, esse modelo inicial, né, parece ter muita influência sobre como o capitalismo se desenvolveu nos Estados Unidos. Ele dá exemplo da própria Inglaterra, né? Ele dá exemplo na Alemanha também, do luteranismo, da Suíça, com o calvinismo. Então todos foram países, né, que desenvolveram modelos econômicos de base capitalista, mas com esse fundo religioso que promoveu a acumulação sem um modelo de ostentação, de gasto, voltado para o trabalho. Essa é a ética do trabalho mesmo, como destino, como um modo de salvação. Que, bom, contrastando aí, quando eu falo na análise das outras religiões, os países de predominância mais católica, né, cristã católica, já não tem esse empenho relacionado ao trabalho. E aí, mesmo tendo acumulação mercantilista ou até capitalista mesmo, não tem essa coisa do trabalho para o trabalho, trabalhar para trabalhar mais para alcançar a salvação, certo? Então é essa diferença cultural aí, esses dois modelos de cristianismo, né, o protestantismo e o catolicismo, que ele analisa no Sociologia das Religiões, né, não comparativamente, especificamente, para falar do capitalismo, mas a gente está trazendo aqui para mostrar assim, razões porque, por exemplo, modelos de colonização diferentes aqui na América terem desenvolvido países diferentes, países com aspectos e com economias, no caso, diferentes. Aí sim, para concluir, né, essa apresentação sobre o Weber e a ética protestante do espírito capitalismo, a gente faz uma ponte, né, com o modelo de capitalismo relacionado com o Estado, com a sociedade atual, para que vocês vejam que há uma ligação aí, né? Então, por mais que esse espírito ele se mantenha lá no fundo, né, o modelo de capitalismo que nós temos predominante hoje, que é o financeiro, que na época do Weber já estava em ascensão. Vejam que ele fala essas coisas. Início do século XX já tinha bolsa de valores, né? A própria problemática da acumulação via especulação, né? Que acabou gerando a crise de 1929, né? A bolsa de valores de Nova York, que de certo modo acabou ajudando a fazer ascender não só os sistemas fascistas, mas também a própria Segunda Guerra Mundial. Esse modelo já existia, né? Só que não era tão predominante na vida econômica de todos os países do mundo como é hoje. Então, por causa dessa predominância do capitalismo financeiro, é que o Eric Hobsbawm, certo? Um dos últimos trabalhos dele antes de morrer, Globalização, Democracia e Terrorismo, que é uma coletânea de palestras dele, né? Eric Hobsbawm, só para quem não sabe, né, quiser pesquisar, ele era um historiador, ele tinha um viés ideológico mais marxistas, né, ele sempre admitiu isso, e as obras mais conhecidas dele são das eras, né? Tem a era a era do capital, a era dos impérios, a era das revoluções, a era dos extremos. São 4 obras, né? São bem grandinhas, e as 3 primeiras falam basicamente como foi ou o que foi o século XIX, e a era dos extremos, o que foi o século XX, né? Que ele chama, inclusive, o longo século XIX e o curto século XX, tentando dizer da questão de aspectos que identificam, né, esses dois séculos. Então ele disse, por exemplo, que o século XIX na verdade não começou em 1800 e terminou em 1899.
Ele começou em 1789 com a Revolução Francesa e terminou em 1914 com a Primeira Guerra Mundial, enquanto que o século XX começaria em 1914, de fato, com o começo da Primeira Guerra Mundial, e terminaria em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Então seriam assim, enfim, mas bom, isso aí a gente pode falar de Hobsbawm em outra aula. O que eu queria chamar a atenção dessa obra aqui do Hobsbawm é que você vê que aqui é os restos, né, do World Trade Center, né, depois do atentado 11 de setembro de 2001. É que nesse livro, um dos aspectos que ele chama a atenção, que tem muito a ver com o que eu falei do Weber, é que no mundo de hoje, os estados, sejam eles ricos, pobres, poderosos ou não, né? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento, seja lá que termos, todos os estados, eles estão submetidos ao sistema financeiro. E o sistema financeiro, por causa desse processo de globalização, de interconexão, né, informática, de tudo, acabam não respondendo, né, esse mercado financeiro acaba não respondendo a nenhum desses estados, certo? Então, o Estado americano, por exemplo, então, digamos que ele coloque regulações a respeito de transações financeiras. Aí, por alguma razão, essa regulação impede uma maior capitalização, uma maior acumulação do mercado financeiro devido a alguma consequência dessa regulação. Aí esse mercado financeiro simplesmente vai migrar para outro local em que possa fazer as coisas mais livremente. E quando eu falo migrar, não são pessoas, trabalhadores, nem nada, são simplesmente o dinheiro digital investido, certo? Então, dinheiro digital investido num banco em Wall Street, por alguma razão, ele não quer ficar mais ali, aí ele migra para um banco em Hong Kong. E aí ele vai lá e acumula sem produzir nada, apenas a partir dos processos especulativos, né? Temos investimentos também em coisas físicas, mas de fato o que gera mais é muito mais a expectativa da lucratividade futura do que, na verdade, a produtividade mesmo. Por isso que é uma grande diferença entre esse capitalismo de hoje, de base financeira, no mundo globalizado e conectado pela informática, daquele capitalismo produtivo da época do Weber, do Marx também. Então, esse fluxo livre dos capitais financeiros meio que impede a ação dos estados em relação ao que quer que seja, certo? Então, se sei lá, muda um governo no estado e o capital financeiro por alguma razão não gosta, né, não confia naquele governo, ele simplesmente migra os investimentos, migra o capital investido, o capital financeiro, que é simplesmente, são números nos computadores, né, não é dinheiro de verdade. Na verdade, o dinheiro digital acumulado seria praticamente impossível de ser transformado em papel moeda, que é muito mais. E aí esse dinheiro, né, esse capital financeiro vai migrar para outro lugar, e aí fica fluindo, né? Esse fluxo constante impede o controle dos estados a respeito do que acontece no seu próprio território, certo? Então, do nada, por exemplo, sei lá, o Brasil. O Brasil, durante um bom tempo, foi um país considerado não confiável para investimento no mercado financeiro. Aí recuperou a confiança no mercado financeiro por causa de governos que foram mais austeros, né, com juros altos e dando retorno, né, e aí conquista a confiança no mercado. Aí vai lá analistas, né, dentro de uma sala, um banco lá em Wall Street, e decide classificar o Brasil como sendo bom pagador, aí dá uma nota lá, e aí tendo essa nota, aí o mercado financeiro vai continuar investindo. E aí, por alguma razão, as manifestações de rua, o governo que cai, ou não sei o que, seja lá qual for o problema, o mercado financeiro passa a não confiar naquele país, e aí passa a diminuir o investimento e a nota diminui. Então, isso, para o modelo de economia, de capitalismo
real, produtivo, que o Weber analisava, é terrível, né? Porque o capitalismo financeiro que está acima do produtivo, né? O produtivo está aqui, fica à mercê, fica dependente. Então só dá para fazer alguma coisa tendo capital financeiro para poder investir. Então, só para você ter uma ideia, né? Se o momento é favorável ao investimento, de acordo com o capitalismo financeiro fala, né? O mercado financeiro fala, então os juros para empréstimo diminui. Então eu, que sou um produtor de alguma coisa, posso pegar empréstimos no banco a juros mais baixos e aí aumentar minha produtividade. Então a economia cresce, gera emprego, etc. Tal. Mas se por acaso o mercado financeiro desconfia, né, dos rumos de um país, de um estado, de um território que seja, de uma região do mundo, aí o que é que ele faz? Para diminuir o risco, ele aumenta os juros. Então o mercado financeiro vai emprestar para a produção, para construir uma fábrica. Ah, mas aquele lugar, né, onde a fábrica vai ser construída é um local de risco, então vai ser os juros altos. Então o custo para eu pegar aquele empréstimo para fazer a fábrica que vai gerar emprego é muito maior. E aí tem a questão desse risco possível, e aí, quer dizer, a tendência vai ser sempre as empresas investirem em locais com menor risco, com os juros, né, mais baixos para empréstimo, e aí garantir essa produtividade, ou nem isso, ou simplesmente eu pego o capital que eu tenho para investir produtivo e deixo no mercado financeiro, que eu tenho lucro do mesmo jeito, até mais, não sou estimulado a produzir e aí não gera emprego, né, e a economia não anda. Que é um grande impasse que todos os estados têm, que é o Hobbes fala, né? Os estados eles não conseguem andar porque ficam à mercê do sistema financeiro. Bom, acho que era isso que eu queria falar sobre a obra do Max Weber, né, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Espero que tenha sido interessante para vocês tenham gostado e dessas pontes que eu fiz, não só com o aspecto da cultura, da religião e do que seria, né, o capitalismo financeiro, o capitalismo atual, fazendo essa ponte com o Rob também. E, bom, qualquer comentário, qualquer pergunta ou pedido de uma aula específica, coloquem nos comentários, se inscreva no canal e dê um like no vídeo e siga aí o Super Acadêmico em redes sociais e pegue nossos livros também, certo? Nossos livros lá no Clube de Autores, certo? Até a próxima aula.